Então vamos começar a leitura. Vamos começar uma leitura com o Breno, tá? Vai lá, Breno. Ambiguidade proposital. O princípio acima é fundamental, mas precisamos admitir que em alguns casos o autor propositalmente usa o recurso da ambiguidade. Exemplo: Paulo afirmou que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça. 1 Coríntios 11:5. Há uma dupla interpretação possível, pois o uso do véu honrava a cabeça, pois lhe cobria, e honrava o marido, cabeça, pois o uso do véu denotava ser a mulher casada. Mas como Então, podemos... Mas como podemos descobrir o significado pretendido pelo autor? Podemos seguir alguns princípios. Espera um pouquinho assim. Pessoal, vocês tomem cuidado, porque como vocês vão falando, o programa vai captando. Se vocês quiserem falar, levantem a mão, ou até podem falar, tranquilo. Mas aí para a gente prestar atenção, porque vai aparecendo. Por exemplo, agora está aparecendo aí no vídeo, no meu vídeo está aparecendo o Danilo, apareceu a Selma também. Então, quer dizer, conforme ele vai captando, vai aparecendo. Ó, apareceu o Rogério, fez algum barulho aí. Tá? Então, vamos lá. Ambiguidade proposital. A Danlara não apareceu, não. A ambiguidade proposital. Nós fizemos essa leitura semana passada, né? Então, por exemplo, ó, quando nós falamos aqui, 1 Coríntios 11:5, não é? Que um texto pode ter intencionalmente uma dupla interpretação. É diferente daquela questão que eu falei, semântica, da palavra thanatos, morto, né? Eu falei, morte, thanatos é morte, né? Mas o texto que eu falei do deixa os mortos... enterrar os seus mortos. Mortos. Então, Lara, fala. Você levantou a mão, pode falar. Não, eu estou tentando aparecer a imagem, desculpa. Você tem que clicar você tem que clicar, Lara, do seu lado esquerdo. Tem ali uma câmerazinha, dá um clique só. Aí. Pronto, você já apareceu. Isso. Então, voltando aqui, ó. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. O primeiro morto, como nós falamos semana passada, é literal. Na verdade, é figurado. O segundo é literal, né? É literal. Então, aqui não é uma questão de semântica. Aqui é uma questão de, propositalmente, o texto ser ambíguo, para ele dar mais de uma conotação. Entendeu, gente? Certo? A cabeça... ou cabeça. A cabeça, ou cabeça. Como podemos, então, entender qual é o significado? Continua aí, Breno. Podemos seguir alguns princípios. Primeiro, observe o contexto imediato, ou seja, os versículos anteriores e posteriores. Muitas palavras tornam-se claras quando estudamos o bloco de pensamento do autor. 2. Peraí. Ainda assim, alguns textos, mesmo esse texto de 1 Coríntios, tem dificuldades. Os anjos que vêm ver as nossas reuniões, o que significa, não é? Mas, quando você lê, na maioria dos textos, os textos anteriores e posteriores, já te dá entendimento daquilo que o texto quer dizer. É simples assim. Vamos pegar um texto, Paz Rox. Vamos pegar o texto, seja bem-vindo à sala. Vamos pegar um texto aqui, vai. De Mateus 3:11. Vamos pegar um texto. Mateus 3, muita gente fala coisa errada nesse texto. Vamos lá. Se você puder, abra a Bíblia aí. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Se puder, leia aí. Pode ler. Pode ler. Qualquer um de vocês. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é esse? Isso, Anderson. Esse texto da Bíblia
ele foi muito usado erradamente no movimento pentecostal, dizendo que Jesus vai batizar com fogo, com poder, e alguns ainda caem fazem até uma aberração de interpretação, diz, não, mas aí tem a ver com morte. Nada a ver, irmãos. Olha, o contexto ele é claro, inclusive existe um texto, um estudo sobre isso, no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, tem um estudo sobre isso, sobre o batismo de fogo. Ora, veja o versículo 10. Já está posto o machado da raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ora, isso por acaso é um elogio ou é uma repreensão? O que é? É uma repreensão. Isso, é uma repreensão, gente. Por quê? Você tem um transmissor, a Delara está com a mão levantada ali, ó. Você tem um transmissor e 2 receptores. Qual é o transmissor? O transmissor é João Batista. E os receptores, o povo que vinha para ser batizado, arrependimento, e também aquele povo que veio para perseguir João. E João fala com eles, no versículo 8, ó, contexto imediato. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja, versículo 6, ele já fala... versículo 7 fala com quem ele está falando. 7. Tendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse, raça de víboras. Olha aí com quem ele está falando. Né? 8. Produzir frutos dignos de arrependimento. 9. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. 10. Já está posto o machado à raiz da árvore. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E aí ele diz, eu vos batizo com água. Esse batismo não é o batismo cristão. É uma outra coisa, é o batismo de João. Né? Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar, ele nos batizará com o Espírito Santo com fogo. Ora, e ali é óbvio que é conjunção aditiva. Porém, versículo 12 diz, e a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo inextinguível. Ora, o fogo do versículo 11, como é que vai ser poder de Deus se no 12 é uma repreensão, é um juízo, no 9 é um juízo, no 10, aliás, é um juízo? Não tem como, né, gente? Entenderam? Entendeu, pessoal? Sim. Sim. Vamos continuar. Sim. O pessoal que não está nem falando nada. Selma está aí na sala ainda? Deixa eu ver quem está na sala aqui. Selma. Tá certo? Você está sem microfone, Selma. Está com o microfone desligado. Danilo. Estou aqui. Barroca, Ok, estou aqui, pastor. Fábio. Fábio, você está sem imagem. Tô. Eu só tô dando uma ajeitada aqui no meu pedestal e já tô entrando com o som e com a imagem Tá também. bom. Então, vamos lá. Mas tô escutando, Vamos lá, tô escutando. pessoal. Vamos continuar. Vamos. Continuar Na a leitura. página 12? Isso, É a página 12. Isso. Ok, obrigada. Segundo. Breno, vai lá. Algumas palavras, no entanto, não são esclarecidas de imediato. Quando isso ocorrer, observe como o autor emprega a palavra no mesmo livro. Por exemplo, em Efésios 20, Paulo diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento ou Novo Testamento? Que profeta que é? Tem um livro meu, eu não sei se vocês conhecem, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem um livro meu, esse livro está esgotado, tá? Esse livro aqui está esgotado, ó. Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia. Está esgotado. Se Deus permitir, vou fazer um pouco mais desses livros aqui. Que tiver um recursinho, né? Então, nesse livro eu falo a diferença, profeta no Antigo Testamento, profeta no Novo Testamento. O que é que Paulo está falando, então? O contexto, os versículos imediatos, os versículos anteriores, posteriores, não são claros.
Então, como é que Paulo usa essa palavra no livro de Efésios? Exatamente, na Epístola aos Efésios, aliás, na Epístola. Como é que Paulo usa? Então, nós vamos procurar isso. Né? Continua a leitura. Pastor? A leitura de Quem é? Não, é Efésios 20, 20, tá certo isso? Isso mesmo. 2. É. Ah, Não, é 20, 20 Dois. não. Errado. Aí, Não quem tem. Quem é que está falando? Deixa eu ver. Peraí, É a colocar aqui que Selma. aparece. Ah, É a tá. Selma. Esse é 2,20, Selma. É 2,20, né? É 2,20, né? isso. Correto. Continuando. Isso, A leitura... vamos arrumar aí. 2,20. Isso. Aí, continua a leitura. A leitura de Efésios 3, Gente, esse 5. camarada com cara de menino aí é o Breno, tá? Breno, você fica diferente de boné, Breno. E sem barba ainda? A leitura de Efésios 3, 5 e 4, 11 nos mostra que Paulo falava do ministério de homens no Novo Testamento. Isso. 4,11 é clássico, né? Ele estabeleceu uns para apóstolos, mestres, profetas, para a edificação da igreja. Então, está falando do Novo Testamento. Vamos lá. 3. Terceiro, se não for possível esclarecer o sentido da palavra consultando o livro, observe como a questão é tratada pelo autor em outros livros ou como outros autores bíblicos tratam a questão. Lembre-se que um princípio hermenêutico elementar é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tranquilo, não tem explicação, né? Tá tranquilo, vamos continuar. Quarto, cerca de 1.300 palavras do Antigo Testamento hebraico só aparecem uma vez na Bíblia, e cerca de 500 palavras só aparecem 2 vezes. Isso dificulta um pouco descobrirmos o significado original, pois não temos outros contextos para comparar. Nesse caso, os estudiosos consultam outras fontes que não a Bíblia. Por esta razão, há diferenças entre as traduções. Veja abaixo sobre traduções. Nós vamos ver já sobre a questão de tradução. Mas, por exemplo, existem palavras... Bom, por exemplo, a palavra antropós. Antropós. Repete aí, pessoal. Antropós. Antropos. Antropós. Isso, a palavra antropós é homem. Mas, na verdade, é gênero humano. Gênero humano. Você pega nos clássicos, acho que é Parmênides, parece, pela memória, que usa antropos realmente como gênero humano, entendeu? Então, como outros textos usam a palavra... Um que tem um problema sério. Nome de mulher. Júnia. O pessoal que era contra o Ministério Feminino transforma Júnia em homem. Quer dizer, caras fizeram transformaram um transexual do texto bíblico. Olha que coisa terrível. Os camaradas pegaram Júnia e transformaram Júnia num homem. Júnia, terminado em alfa, é feminino. Se em grego terminar em sigma, é masculino. Né? Então pegaram a tal da Júnia, porque como pode uma mulher ser notada entre os apóstolos? Então, alguns copistas, em alguns manuscritos, transformam Júnior em homem. Como também outros textos com relação à mulher foram adulterados. Textos com relação à mulher. Aí, você vai ver nos documentos da época, documentos romanos, que não tem nenhum Júnior, não existe Júnior homem. Júnior sempre é a mulher. Isso está lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Tá lá, tem um negócio do Ministério Feminino, eu falo sobre isso. Então, como é que outros autores tratam aquela palavra? Tá bom? Continua. Pelos sinônimos e autônimos. Antônimos, né? Ah, tá, autônimos aqui. Vou mudar aqui na apostila. Antônimos. Isso, vamos lá. Gente, Pelos a Danlara está sinônimos... fazendo pergunta direta, só está ela com a mãozinha levantada.
Vocês estão Ah, vendo se aí? eu for mexer, vai piorar aqui. Então é melhor, porque eu estou no celular. E aí, deixa assim, obrigado. Bom, vai lá. Pelos sinônimos e antônimos. Um erro comum na interpretação dos textos ocorre quando atribuímos a uma palavra o sentido que uma outra palavra sinônima tem. Precisamos descobrir as distinções, muitas vezes sutis, que os sinônimos têm. Exemplos. Paulo fala em Romanos 14, 13, de tropeço e escândalo. No grego, escândalo, sei falar isso aqui não, pastor. Escândalo. Escândalo Escândalo. significa um tipo de ofensa Como está grave. escrito aí? Escândalo significa um tipo de ofensa grave, algo que prejudica alguém. Já tropeço, Proscoma. Proscoma. proscoma, significa ofensa leve, algo que incomoda alguém. Paulo queria dizer que não queria prejudicar outro crente, nem seria, nem ligeiramente, nem séria, nem ligeiramente. Sério, né? Isso. Quer ver uma coisa? Ô, Danilo. Danilo, se apresenta, Oi. Danilo. Oi. Fala a diferença de doloso e culposo. Doloso é quando você tem a intenção de praticar o ato. Culposo, você não tem a intenção, mas assume o risco. Justamente. Então, você dirigiu em alta velocidade e matou alguém. Doloso ou culposo? Culposo. Culposo. O agravante está no dolo ou o agravante está na culpa? O agravante está na vontade de você ter o final. Por exemplo, eu quero atropelar o pastor Cruvinel. Eu Vai ando conseguir. em alta velocidade e o atropelo. Isso é um dolo. Então, você tem a intenção de me matar. Sim. Agora, quando você sai em alta velocidade, você assume o risco de matar alguém. Quer dizer, tudo é crime, mas existe diferença nas palavras. É isso que é um bom exemplo, entendeu? Ok. Não quero matar o senhor, não, viu? Ah, Oi? explicou agora. Ah, que susto! Que A gente susto! estava preocupado já. Olha aí, Tava ficando preocupado já. você tem que me abençoar, irmãos. Mas eu faço isso todos os dias. Então tá bom. Amém. Vamos lá. Continua, vamos lá. Em Colossenses 2, 22, temos preceitos, leis que devem ser obedecidas, e doutrinas, verdades que nas quais se deve crer. A observação dos antônimos também são ferramentas muito úteis para a determinação do significado das palavras. Exemplo, em Romanos 8, 4 ao 9, o que significa a palavra carne? Corpo físico ou natureza pecaminosa? Vemos no texto que carne está sendo comparada com espírito. No versículo 6, 9 e 11, vemos que espírito significa Espírito Santo e não espírito humano. Portanto, o sentido mais provável é que carne seja natureza pecaminosa. Por quê? Porque é diametralmente contrário. Então, carne significa o quê? Carne significa o quê? Pecado? Aqui Material? é a questão biológica? É literal? Ou ela tem uma conotação espiritual? Espiritual, porque o antônimo dela é algo espiritual. Então, aqui é natureza pecaminosa. É fácil isso? É fácil ou não? Até agora está tranquilo. E agora está de boa? Posso mandar um trabalho legal? Não, não precisa. Vai vir terrível de legal. Selma, continua a leitura. 7. Selma, continua a leitura. Só um pouquinho. Selma, Tá me ouvindo? As várias traduções, semântica e uso figurado das palavras. Muitas vezes nos perguntam, por que as Bíblias não são todas iguais? Todas as versões são importantes. Existem aquelas que seguem mais de perto a forma do grego e do hebraico, chamadas literais modificadas, e são especialmente úteis para um estudo cuidadoso. Já as versões chamadas idiomáticas prestam-se melhor ao povo em geral, por sua forma mais natural de expressão em português.
tá? Tranquilo. Aí você pega a linguagem de hoje, aí tem umas questões complicadas aí, tá, gente? Porque, por exemplo, as literais modificadas levam em consideração, já expliquei isso para vocês, a literalidade do texto, uma palavra embaixo da outra. Quando eu dou aula de grego, aliás, quem sabe a gente pode montar uma classe de grego aqui, aprendendo desse jeito que a gente está aqui, tá? Quando eu dou aula de grego, eu falo para meus alunos, olha, traduzam da forma literal. Aí é uma palavra embaixo da outra. Aí eu digo para eles, por exemplo, vou pegar uma frase aqui, deixa eu pegar uma frase aqui. Redzoe, ten passam agataz estim. Redzoe, a vida. Ten passam, é tudo. A vida, tudo. Agataz, do bom, de bom, estim é. Então, literal, ia ficar sem nexo. Aí você pega, Redzoe, ten passam, agataz, destino. A vida é tudo de bom. É a máxima do programa que eu faço. A vida é tudo de bom. Agora, como é que agataz pode ser inteiramente, a vida é inteiramente boa, né? De forma inteira, mas não fica, o negócio não entra bem aos ouvidos. Não são as expressões que nós usamos comumente. Então, você traduz como você usa comumente. A vida é tudo de bom. Entendeu? Sim. Entenderam? Sim. Vai lá. Continua, Selma. Diferenças entre as traduções. Às vezes, encontramos algumas diferenças entre palavras de um mesmo texto bíblico nas diferentes traduções. Vejamos alguns deles. Apocalipse 1:5, nos lavou de nossos pecados. Essa é uma versão revista e corrigida. Nos libertou de nossos pecados. É uma versão revista e atualizada. Selma. É diferente, Selma? Não. Não é diferente? Lavar e libertou. São dois verbos diferentes. Não, é diferente, mas o dizer, o significado, eu digo. O verbo é diferente, lavou, libertou. Quer dizer a mesma coisa com duas palavras diferentes. Isso, os verbos são diferentes, mas o significado ele quer dizer a mesma coisa. Nos lavou de nossos pecados. Nos libertou dos nossos pecados. Porque quando ele lava, ele liberta, pastor. Quando ele lava, você toma banho para quê? Se lava para quê? Para se limpar. Então, mas por que escolhe lavar e libertar? No dicionário, essas palavras não são sinônimas. Acho que tem que ler o restante do versículo. Tem que ler o... Calma aí. Tem que ler o versículo... Peraí, gente. Fala, Delara. Fala. É diferente. Depende, agora tem que ler, que nem o senhor leu anteriormente. O contexto, os outros versículos anteriores e o próximo que fecha esse texto. Mas se você for olhar ao pé da letra, tem uma diferença, porque quando a gente lava, a gente limpa. E quando a gente liberta, é porque está preso com o pecado. Então, tem uma diferença entre um e o outro. Mas aí que tá. Mas aí a Selma coloca assim, né? Que dá o mesmo sentido, ou o mesmo resultado, não é sentido, né, Selma? Isso, o mesmo resultado. Isso mesmo, resultado. Mas se você procurar no dicionário, lavar e libertar não são sinônimos. Sim, não são. Se não são sinônimos, como é que uma tradução traduz lavar e a outra tradução traduz libertar? Tirar pecados, né? O lavar significa limpo e o libertou, lavou limpo e o libertou livre. Não, mas peraí. A questão aí é do texto grego. Continua a leitura. A palavra grega traduzida por lavou é... Fala, pastor, que eu não sei falar grego. Diga lustanti. Lustanti. Assim, ó. Olha cá, look me please now. Lustanti. Lustanti. E lustanti. Isso, é um ditongo. Lustanti. Y. Lustanti. Agora continua. E
E a traduzida por libertou ou livrou é... Olha aqui agora, olhem para mim, olha aqui para mim. Licete. Licete. Li. Tem Licete. uma pronúncia Vocês diferente. entenderam, gente? Entenderam? Então, por exemplo, eu estou ditando alguma coisa para vocês aí, eu não estou bando a garganta. Pá, 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 pá. Daqui a pouco eu digo uma palavra. Eu quero dizer licete e dá a impressão que eu disse licete. É muito parecido. Tá, Você entendeu a entendi, pastor. pronúncia? Aham. Então, no Nestlé Allen de 27ª edição, está livrou, libertou. Continua a leitura aí, que aí você vai entender. Vai lá. Tá. A pronúncia das duas palavras é quase a mesma. Assim, se os escribas estivessem escrevendo o que os outros ditavam, em vez de estarem copiando enquanto escreviam, alguns poderiam pensar que fosse ou u e outros... Ou i. Olha aqui, olha aqui. Que é o ditongo. Ou i. Ou u. É ditongo. Ômicron e Y dá U. E Y sozinho é I. Entendeu? Lucenti. Ó, A Lucenti, pessoa que estava escrevendo não escutou direito e escreveu errado. É exatamente isso aí. Ai, não, Para Ara. terminar a primeira parte. Vamos continuar Vamos aí, lá. Selma. Lucas 14:5. O jumento ou boi. É uma versão revista e corrigida. O filho ou boi. É uma versão revista e atualizada. Nada a ver, né, irmãos? Nossa, Nada a ver, né? Mudou. Vamos lá. Continua? Continua. Alguns manuscritos trazem filho. Manuscrito. Trazem filho. Trazem Gente, vai filho. terminando. A Selma tá engasgada, mano. Alguns manuscritos. Gente, parou. Presta atenção, eu vou ler aqui. Alguns manuscritos trazem filho. Fala, pastor, o grego. Uios. Ah, é como está escrito mesmo, né? É como está escrito. Outros por Não, jumento. aqui é do grego. Aqui é grego mesmo. Uios, descer é de 17ª edição. Então, mas você Outros consegue... por jumento. O vós. O vós. O nós. O nós. O nós. Receptos. O nós. Jumento. Parece até oinos, que é vinho. O nós. Receptos. E ainda outros, para não perder o negócio, traduzem filho do jumento. As pessoas que fizeram a revista corrigida acharam que os manuscritos que dizem jumento eram os mais certos, enquanto os que fizeram a revista atualizada acharam que a palavra certa é filho. Não muda doutrinariamente, são dificuldades de manuscritos, entenderam? Sim. Ô, pastor, mas isso não muda, isso não é uma Sentido. interpretação pessoal? Eu também acho. Como é que é? Mas isso não vira uma interpretação pessoal e não uma interpretação... Não muda nada, o Danilo. Presta atenção. É que, na verdade, os manuscritos originais não têm separação, tem muitas abreviações e eram ditadas enquanto outros escreviam. A versão corrigida é baseada no receptos e algumas palavras são diferentes, porque possivelmente foram ditadas e entendidas com outras coisas. Por exemplo, jumento. Onos é jumento, mas se eu dissesse oinos, é vinho. Entendeu? Mas isso não muda. Então, por isso que, às vezes, uma palavra, ela, na versão corrigida, ela está de um jeito, na atualizada é outra, porque a atualizada é baseada nos críticos e a corrigida nos receptos. Gente, está terminando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula e vou começar de novo para a gente continuar falando como saber se uma palavra ou sentença deve ser interpretada literalmente, tá bom? Ok. Vamos lá. Então tá, voltamos aí para a segunda parte da aula. O pessoal está entrando, está aqui a Rox, está aqui o Rogério, a Dan Lara, está aqui o Danilo, está aqui o Breno, está aqui o Anderson, está aqui a Selma. Liga as coisas aí, Selma. Selma, continua a leitura então, vai. Continua a leitura, Selma. Como saber se uma palavra, uma sentença deve ser... Bom, vocês entenderam essas questões dessas palavras? Sim, senhor.
Sim. É fácil? Está fácil para vocês? Tá. Vamos lá. Só praticar só. Vocês pegam traduções diferentes, ouçam. Vocês pegam gente, depois alguém tira uns prints aqui da tela para mandar para a gente colocar no Facebook, tá? Alguém tira os prints aí. Gente, Breno, eu quero sair, hein, Breno? Peraí, gente, Ok. peraí. Deixa eu falar. Quando vocês pegarem as traduções que a diferença for gritante, for clara, como essas aqui, jumento e filho, lavou e libertou, os irmãos entendem que, por exemplo, corrigida é baseada no texto recépticos, atualizada é baseada nos textos escritos. Por exemplo, esse texto aqui, ó, do Novo Testamento grego, esse aqui não é o recépticos, tá? Esse é o majoritário. Aqui, ó, né? O texto majoritário. Então, existem traduções que são mais literais, existem traduções que levam em consideração a questão idiomática. Por exemplo, ninguém mais fala borrachice, então você tem que achar uma outra palavra que se enquadre ali. Entendeu? Vai lá, continua a leitura, Selma. A questão da literalidade da Bíblia é uma das divergências entre os teólogos. Enquanto os teólogos liberais dizem que a queda do homem, o dilúvio, a história de Jonas, dentro de um peixe e outras citações bíblicas devem ser interpretadas como metáforas. Os teólogos conservadores dizem que são fatos reais. Uma coisa, porém, todos concordam, é que as palavras pode ter 3 sentidos possíveis: o literal, o figurativo e o simbólico. Os exemplos abaixo ilustram bem esses 3 sentidos. Parou um pouquinho aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês que eu falei na outra classe aqui. Essa questão de teólogos liberais. Teólogos me perguntaram na rádio, não sei se vocês assistiram, qual é a diferença, né, da teologia dialética de Calvart, já ouviu falar disso? A teologia liberal de Schleiermacher. Dá para esse nome, Schleiermacher. Né? Então, é o seguinte, Schleiermacher era um dos expoentes da teologia liberal, a morte de Deus. A visão da teologia liberal, no século XIX, na verdade, era desconstruir as doutrinas da Bíblia. Então, as doutrinas da Bíblia era desconstruir as doutrinas da Bíblia. Dessa forma, desconstruindo as doutrinas da Bíblia, o nascimento virginal de Cristo, a questão de salvação, tudo isso era desconstruído. Então, eles entendiam que entendem que a Bíblia, na verdade, é um livro de conceito humano. É um livro mais como um livro de autoajuda, como um livro que possa inspirar as pessoas a serem melhores pessoas, não é? Então, a teologia da desmitologização e tudo mais. Quer dizer que todos os mitos eram... todos os milagres eram mitos. Bem, na contramão disso veio Calvart, Brunner. Calvart era um dos grandes expoentes na década de 1920. Ele morre, se me falha a memória, Calvart, se me falha a memória, morreu em 1968, na década de 60, se me falha a memória. E Calvart, ele traz, então, uma teologia chamada teologia dialética. Teologia dialética, ou teologia da palavra, ou neo-ortodoxia. Uma das obras de Calvart que é muito lida, eu não sei se eu tenho ela por aqui, é o comentário de Romanos, de Calvart. O que é a teologia dialética? É uma teologia que ensina o convívio dos excludentes. Por exemplo, do que é paradoxal, do que é antagônico. Por exemplo, Deus e o homem, o tempo e a eternidade são coisas que são diametralmente contrárias, não é? Então, mostra a dialética nisso. Porém, os teólogos modernos consideram Calvart também como um teólogo liberal. Tá? Bom, agora, só para vocês terem uma ideia sobre isso, isso é importante, porque vocês leem um comentário, o que é aquele comentário?
por exemplo, um comentário que vocês leem de um autor reformado, um comentário que vocês leem, Paul Tillich, por exemplo, liberal. Vocês leem a cristologia de não sei quem, esse camarada ortodoxo, liberal, é o quê? Aí vocês vão ter uma ideia, né, do que ele está ensinando. Tá bom? Vamos lá. Continua. Os exemplos abaixo ilustram bem esses 3 sentidos. As 3 frases apresentam a mesma palavra, coroa, cada um com um sentido diferente. Primeiro, foi colocado na cabeça do rei uma coroa cintilante de joias. Esse é o literal. Um pai bravo com o filho. Na próxima vez que me chamar de coroa, você vai ver estrelas, ao meio-dia. Figurativo. Cuidado, não saia na rua se você tem esse tipo de coroa. Isso aí. O terceiro exemplo, viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que é simbólico esse. Bom, mas aí é fácil, que eu já expliquei para vocês outras vezes, certo? Sim. Vou continuar, vamos lá. Na primeira frase, o sentido da palavra coroa é literal, ou seja, o sentido exato da palavra. Na segunda frase, a coroa toma o sentido figurado, pessoa velha. Seria uma maneira enfeitada de dizer. Na terceira frase, coroa, o sentido da palavra coroa assume uma conotação simbólica, representativa de uma outra coisa completamente diferente. No caso, a frase é um versículo do livro do Apocalipse, e coroa pode simbolizar a nação de Israel, onde as 12 estrelas seriam as 12 tribos. A lua simboliza a revelação do Antigo Testamento, e o sol e a luz a revelação do Novo Testamento. Então, parou. O texto literal é aquilo exatamente que o texto diz. O texto figurado, aquela palavra, palavra coroa, representa uma outra coisa. Um texto simbólico, o texto inteiro representa uma outra coisa, que na verdade não tem nada a ver com a interpretação literal. O que está acontecendo aí, gente? Quem está falando isso aí? Escutei um oi. Não, acho que foi sem querer. Continua, pastor. Vamos voltar aqui. Vocês entenderam? Sim. Então, literal, palavra coroa. A palavra é exatamente aquilo que está no dicionário. Certo. Figurado. A palavra significa uma outra coisa, tem um outro significado. A palavra tem um outro significado dentro do texto, dentro do enunciado. Simbólico. O texto inteiro significa uma outra coisa. Certo? Certo. Que não tem nada a ver, né? Por exemplo, o sol, por exemplo, pega um texto lá que tem fogo. O que fogo representa? Aliás, é um trabalho que eu dei para vocês, eu estou aguardando, tá? Vamos lá. Continua, Selma. Expressões literais e figurativas normalmente se referem a fatos históricos reais de entendimento imediato, enquanto expressões simbólicas devem contar com os recursos para um bom entendimento, para não cair no problema do subjetivismo ou alegorização, como uma análise do contexto, como veremos mais tarde. Parou! Vai, termina a leitura, vai. Quando não distinguimos se uma expressão deva ser interpretada de forma literal ou simbólica, corremos o risco de distorcer a intenção do autor ao escrever. Isso. Orígenes, por exemplo, ele foi confrontado porque ele tinha ele apresentava uma interpretação alegórica das escrituras sagradas. Por quê? O que é literal está na cara, você lê o texto, é literal. A palavra destoa do texto, daquilo que só pode ser figurada, né? Agora, o fato, como na Bíblia Sagrada, diversos textos de linguagem figurada, muitas vezes esta forma de ver toda a palavra configurada leva ao subjetivismo, quer dizer, o que ela significa para você não quer dizer que signifique para mim. Isso está errado, porque a Bíblia diz que não é de particular interpretação. Imagina Nilo fazendo uma peça, embora
essas ambiguidades no Código Penal, no Código Civil, mesmo no Código de Processo possam existir, até na Constituição, né? Possa existir alguma ambiguidade de um artigo confrontar o outro, né, Danilo? Mas ele não pode chegar diante do juiz e dizer, não, essa palavra aqui que está escrito pedra, na verdade é nuvem, não tem como. Entendeu? E essa subjetividade, essa interpretação alegórica, tem gente que faz isso. Não, esse texto aqui realmente significa aquilo outro. Nada a ver. Nada a ver. Então, a melhor forma de interpretação é histórico-gramatical. Falou? Vai lá, continua, Selma. Mudanças na forma em relação à linguagem figurada. Muitas vezes dizemos coisas que não devem ser entendidas, literalmente. São apenas modo de falar. É o que chamamos de linguagem figurada. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada apresenta diversos textos em linguagem figurada, muitas vezes com uma significação peculiar para determinado povo e época, que chama expressão idiomática, cujo significado, se for traduzido literalmente, torna-se um tanto obscuro. Vejamos. Vamos lá. Olha lá, Selma, derrama teu coração aí. Filimão 7. Não, peraí, não, gente. Selma, derrama teu coração aí. Derrama o teu coração. Derramar meu coração? Rogério, derrama teu coração aí. Não, o pastor chega para você, Rox. O pastor chega para você, minha filha, derrama seu coração. O que é para você fazer? Abrir o peito e derramar o coração, é isso? Falar daquilo que ela está sentindo. Exato. Está te afligindo. Tá, entendi. Madame Lara falar do clássico. Essa é uma expressão idiomática. E essas expressões idiomáticas não são exclusividade nossa. Qualquer cultura tem. Qualquer cultura tem. Derrama teu coração aí. Né? Solta o verbo. Onde é que o verbo está preso? Vai. Botei a boca no trombone. Quer dizer que você é músico? Aquela reunião reunião da diretoria estava chateado, com a bilis derramada. Como é isso? Botei a boca no trombone, soltei o verbo. Aí o cara que não entende o que você está falando fala, quem é esse verbo aí? Quem é esse que estava preso? O primeiro louco, estava com a bilis derramada num copo. Depois botou a boca no trombone, foi tocar. Esse povo é doido. E soltou o verbo que estava preso depois. Vocês entenderam? Entendi, pastor. Entendi. Tem várias disso. Existem pregadores, vocês estão me olhando aqui, estão conseguindo me ver? Deixa eu ver. Tem pregadores que dizem assim, vou levantar. Senti Deus nos meus rins. Por quê? Porque rim para o judeu tem uma conotação. E a pessoa tem mania de judaísmo, então entra por esse caminho. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida aí, todos vocês? Repete essa história do rim aí que eu não entendi. Ele sentiu Deus nos rins. Então, eu senti Deus nos meus rins, como sede do sentimento, entendeu? O que nós chamaríamos de coração. Entranhas. Entendeu? Entranhas. Minhas entranhas. Minhas entranhas, quando se movimentam, é porque algum problema tem. Não é verdade? As suas também, a de vocês também não? Perfeito. Vocês estão dando risada, né? Ô, pastor, seria uma expressão idiomática essa? Uma expressão idiomática. Sempre idiomática, porque quando eu falo, as pessoas acham que eu estou irada. Como é que é, Delara? Não entendi. Vai devagar. Eu sou sempre idiomática, porque sempre quando eu falo demais, as pessoas acham que eu estou com alguma coisa. Então vamos lá, vamos ver as expressões idiomáticas aí. Continua, Selma. Vai lá. Vamos lá. Filimão 7. As entranhas dos santos. É uma versão revista e corrigida. O coração dos santos. É uma versão revista e atualizada. Não é uma versão, Selma. É Almeida, revista e corrigida, e Almeida, revista atualizada. Tá.
Aí eu não sei falar grego. Eu vou ler o grego aqui, tá bom? Tá. Uhum. Rotita splankna ton hagion. Meu Jesus. Texto grego do Novo Testamento, Mestrearam de 27ª edição. Tradução literal. Entranhas. Literalmente é entranhas. Literal. Tá. Qual é o significado real do texto? Continua a leitura. Para nós, o centro das emoções é o coração. Para os gregos, eram as entranhas. Ah, tá. Então, quando a palavra entranhas não está se referindo a uma parte do corpo, a tradução mais natural no português é coração. Outros exemplos. As minhas entranhas estão se mexendo. Conclusão. Meu coração está se mexendo. Não. Ainda bem, né? Se tivesse parado. Ruim. Com dor de barriga. Comi alguma coisa ruim. O que foi, gente? A Rox, olha que a Rox respondeu. O que você falou, Rosa? Tá com dor de barriga. Tô com dor de barriga. Gente, sentido literal. Tá certo. Literal, exatamente isso, Rox, tá certa. Então, minhas entranhas estão fazendo barulho. Estão se mexendo. Então, eu comi alguma coisa que não presta, tem que correr pro banheiro. Agora, para nós, isso dizer assim, ó, as entranhas dos santos é um negócio estranho. O que quer dizer? Abrir o santo no meio? Matar Não, ele? são as pessoas santas. Se querem consideradas santas. Fora, né? Coração. Entendeu? Então, quer dizer, o coração dos santos. Então, para nós, a expressão entranhas, no sentido de coração, não é natural, não é normal para nós. Então, tem que fazer uma tradução que seja normal. Porque a palavra coração é cardia, em grego. Entendeu? Então, vai lá. Vamos lá. Coração. Aí, vamos lá, isso. Outros exemplos. Coração, uso básico, está em 2 Samuel. É isso? 18, 14. Quem abriu, lê. Então disse Joabe, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aí, o que aconteceu? Literal. O cara lá falou, matou. Vupt, acabou, matou o cara. Né? 3 dardos. Esse básico aqui é literal. Literal. O básico é literal. Uso básico, literal. Atos 16, 14. Rápido. Vamos, gente. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Isso. Segurando. Uma operação nessa hora, não é? O cardiologista abriu o coração para acolher a palavra. Não, né, irmão? Não, né? É figurativo. É sentido figurado. É claro, é muito claro essa. Segundo aos Coríntios 3:3, quem abriu? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Isso, alguém vai lá e escreveu? Tá lógico que não, né? É lógico que não, figurado. Bom, tá bom. Continua a leitura, Selma. Rins, uso básico. Está lá em Êxodo 29, 13. Vai lá. Revista e corrigida ambos os rins. Uso figurado em Apocalipse 2, 23. Revista e corrigida, os rins e os corações. Eu texto. Isso, rins e corações. Vai lá. Revista e atualizada. Ah, tá. Vai abrir, pastor, para ler? Não, também não. Pode ler. Revista e atualizada, mentes e corações. Linguagem de hoje, os pensamentos e os desejos. Isso, está bem diferente. A explicação está embaixo aí, olha aí.
Os hebreus costumavam dizer que os desejos vinham dos rins, usando essa palavra em sentido figurado. Para nós, os rins não têm valor, não tem nenhum valor figurativo. Veja ainda nas versões revista e corrigida e revista e atualizada os seguintes textos. Aqui é Salmo 16. Para nós, a palavra rins não tem sentido figurado. Mas qual é a parte do corpo que tem sentido figurado para nós? Coração. Ah, mas coração é muito fácil. Fala outro. Mente. Cabeça, mente, Não, papo não, cabeça. Ó, o cara tem um papo cabeça. Papo cabeça. Né? Por exemplo, esse negócio que a Selma vende aí, tá o olho da cara, meu. O cara é mão de vaca. Mão de vaca, tá, tudo bem. Mas o olho da cara, o olho não tá na cara? É que é valioso o olho, né? Ninguém quer ser cego. Exatamente. Entendeu? Então, para nós, tem esse valor. Vamos ver outras palavras. É ventre. Está lá em Mateus 12, 40, ventre. Uso Não, aí é só a citação, vocês vão ler depois. Tá, uso figurado. Significado semântico, vamos lá. Às vezes, a relação de uma palavra... Cansou de ler já, Selma? Cansou de ler? Não. Então pode ler, mas não engole o microfone, vai lá. Significado semântico. Às vezes, a relação de uma palavra com o enunciado mostra um significado peculiar que está amalgamado ao contexto. Isto é, sua significação depende de sua relação, dom, o texto em que está inserida. É com. Tá. Em que está inserida. Essa frase aí, parafraseia, fala com as suas palavras isso daí, ó. A relação de uma palavra com o enunciado mostra um significado peculiar que está amalgamado ao contexto. Você não gosta de falar de um tema de relação de uma palavra com... Fala, povo. Espera aí, deixa eu ver. Às vezes, uma relação de uma palavra com o enunciado mostra... Amalgamado. O que é amalgamado, gente? Tem que achar o que é amalgamado. Misturado, reunido. Como é que é outra palavra? O que você falou? Enraizado. Misturado, reunido, junto, fundido. Então vai lá. Então faz você, Danilo. Parafraseia. Fundido, é isso mesmo. Entranhado. Entranhado. O enunciado mostra um significado entranhado no contexto, ou seja, faz parte do contexto. Isso, ela está entranhada. A significação dela depende da ligação que ela tem com o restante. Há uma simbiose da palavra com o texto. Olha que chique! Simbiose. Gostou dessa, Rox? Simbiose. Procura aí, simbiose. O que é simbiose, Rox? Vou procurar simbiose aqui. Simbiose. A palavra está... Interação entre duas espécies que vivem juntas. Associação íntima entre duas pessoas. Isso. Mas do ponto de vista gramatical, né? Embora bios é vida e tal, mas entendendo que as palavras são vivas, né? É a relação desta palavra que está simbioticamente ligada ao contexto. Olha que bonito, cara. Acabei de inventar uma neologia, uma forma legal de falar isso. Até eu gostei. Vamos lá, continua, vai. Leitura. Vamos lá para o sangue? Vamos. Sangue? Porque aí vem só exemplos, né? Aí vem a morte. Dormir se referindo à morte, a não estar alerta. Casa se referindo à família, descendente ao povo. Nome significando... Multidões dos nomes. De pessoas, né? Multidão dos nomes. Por amor do meu nome. Por amor de mim, por minha causa. Por minha causa.
E no seu nome os gentios esperarão. Quer dizer, na pessoa dele, é a parte pelo todo. Nós vamos estudar isso Vamos pôr nele a depois, sua né? esperança. Vamos para o sangue, sangue, sangue. Uma palavra muito importante na Bíblia é sangue. Aí eu não sei falar o grego aí, pastor, por favor. Aima. Aima. É. Grego transliterado. Perdoa. Aima. Peraí, não é Aima, não. É Aima. Aima. É Aima, tá Aima. escrito ali, ó. Aima. Raima. 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 É. Seria bom examinar com muito cuidado para ver para ver os seus significados. Vamos notar que o significado varia de um versículo para o outro. Isso. Aí, uso básico. Está lá em Apóstolo 15, 29. Ou em Atos. É lá onde? Olha Lá que no tá. Apóstolo. Em Apóstolos. É dos apóstolos. É isso, Tá? obrigada. Ela fez uma associação rápida. Estou te ajudando aí, hein? Ó, Obrigada, professora. Na verdade, aí, o fluido, né? O fluido que dá vida ao corpo e tal, é literal, né? Sangue. Tudo bem, precisa ler, não. Tudo segurado, já está terminando. A cor do sangue. Vai lá, 2. A pessoa tá na revista corrigida. Não consultei a carne nem o sangue. Não consultei a carne nem o sangue. Nova versão internacional. Não consultei pessoa alguma. Nem os parentes. Nem carne nem sangue. Não consultei pessoa alguma. Ó, por exemplo, eu digo, fulano tem o mesmo sangue que eu. Tem mesmo o mesmo sangue. Quer dizer, é meu parente. Nós somos sangue. Vamos lá. Tá. A matar, ligeiros para derramar sangue. Peraí, nova versão internacional, não consultei pessoa alguma. Quer dizer, o não consultei a carne nem o sangue, quer dizer que ele não consultou nada, ninguém, pessoa alguma. Quem? Na versão internacional. A matar, ligeiros para derramar sangue. Na NVI, na linguagem de hoje. Tem pressa de ferir e de matar. Isso. A morte, isso. A morte, até o sangue. Quer dizer, até morrer. BLH é o quê? BLH, que versão? BLH é a Bíblia na linguagem de hoje. Tá. Tem pressa de ferir e de matar. E a morte é até o sangue. Sim. Até a morte, é isso aí. Assim, qual o castigo ou a culpa de morte? É para comparar esses textos das duas versões, corrigir na atualidade e na linguagem de hoje. Ao castigo ou a culpa. A morte como sacrifício. Compare lá em Romanos. Para vocês pegarem a linguagem de hoje e ver como uma palavra aparece, o sangue significa o que na versão. Olha, tem mais um exercício aí, vamos lá. Aí, qual a diferença semântica da palavra grega? Fé. É fé, né? Pistes. Pistes. Então, esse aí não é para fazer, não. Mas o outro exercício, sim, ó. Mais um exercício. Qual o significado real da palavra cruz, stauros, em Lucas 9, 23, tá bom? Para vocês comparar com diversas versões. Ok, pastor. Versões, tá? Depois a versão tal. Ainda outro exercício. Apresente uma paráfrase alternando as palavras pouco usadas por outras palavras ou expressões com o mesmo sentido no seguinte texto. Então, você vai escolher aqui, ó, 2 textos desses que tem palavra que é pouco usada em língua portuguesa e você vai mudar essa palavra por outra, tá bom? Tá. Ok. Então, você vai sublinhar, para escrever, ó, a versão corrigida diz isso. Aí você sublinha a palavra, aí você coloca por outra. 2. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Não, pastor. Oi? Alguma pergunta? Não. 8 minutos, hein? Estamos aqui também. Deus abençoe, tá bom? Amém, pastor. A paz. Um abraço a Deus.